Olá, tudo bom? É muito bom estar com vocês mais uma vez. Queremos te convidar para que você venha adorar a Jesus junto conosco, abrir o seu coração para que nós possamos juntos celebrar a salvação de Deus através de Jesus Cristo em nossas vidas. Por isso, vamos cantar e adorar o Senhor. Amém? Santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei. Glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim. Salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Obrigado, Jesus, louvado seja o teu nome. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Aleluia! Salvo! Salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim. Salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Olá a todos, como estamos felizes com as coisas que estamos planejando e queremos que você faça parte de tudo, por isso que repassamos sempre as programações da igreja com você nesse período. A ideia é que você preste atenção e conecte-se conosco. A primeira coisa que eu quero enfatizar é sobre a reunião da diretoria ou a nossa assembleia regular. Será na próxima terça, 20 horas. Estamos fazendo na terça porque tem a sopa, a distribuição da sopa e o projeto da sopa na sexta, e que queremos que todos estejam participando de tudo.
Então antecipamos para a terça. Preste atenção e peça o link ou para o Felipe Aranha ou para o Leandro, para você participar também, não fique fora disso. E agora com a abertura para a integração de novas pessoas nos ministérios, é mais importante ainda que você que está chegando agora participe das reuniões para ver como tudo funciona, como nós tomamos as decisões e se envolver também em tudo isso. No sábado, dia 31/7, às 18 horas, nós teremos a celebração da juventude, o nosso antigo sabadão, então reunindo todo mundo em uma celebração animada, bem a cara da juventude, e será o encerramento do De Férias. Participe, venha para cá, convide seus amigos e envolva-se conosco nessa grande festa que terá aqui para o nosso Senhor. A EBD de férias do Ministério Infantil também continua, terá um encerramento no último domingo, então continue trazendo seus filhos para cá às 9 horas, porque eles serão ministrados e bem cuidados lá no Ministério Infantil. Estamos percebendo a igreja voltando com a abertura do Ministério Infantil e ficamos muito felizes com isso, como os pais têm visto as crianças se envolvendo, as crianças mesmo pedindo para voltar e eles atendendo a esse pedido. Faça isso mesmo, incentive na motivação do seu filho, nas experiências que eles podem ter, estando aqui com a igreja, recebendo a instrução da palavra de Deus. É o seu compromisso trazê-los aqui, eles não podem vir sozinhos, então cooperem com eles. E no dia 25/7 nós teremos aquilo que temos chamado de experiência ministerial, sua primeira experiência ministerial. Temos muitas pessoas novas na igreja e queremos que essas pessoas, assim também como os que já estão há mais tempos, revisem a forma de vida da igreja através da distribuição dos ministérios nas bases ministeriais. Teremos uma amostra de ministérios, você chegando aqui às 9 horas, e eu quero enfatizar muito isso. É por demais importante que você chegue às 9 horas, porque a partir das 9 nós já teremos estantes montados com vídeos sendo projetados, passando em algum momento, para que você conheça a base ministerial, tudo que ela faz, a visão, a missão, as áreas de atuação, e você poderá preencher um formulário, fazendo conexão com alguma área e pedindo mais esclarecimento. Às 10 horas nós vamos ter como se fosse um tour aqui na igreja. Então vocês vão passar pelo Ministério Infantil, pelos pequenos grupos, vão passar pelo ensaio para a ministração do louvor, vocês vão passar pelo estacionamento, recepção, então vocês vão fazer um tour e teremos a explicação em cada momento a respeito de como as coisas funcionam, a explanação da mídia, a transmissão do culto. Teremos em cada lugar um monitor dizendo o que ele faz, como que funciona, que hora que tem que chegar aqui para iniciar o seu trabalho, porque quando cada pessoa chega não está tudo pronto. As pessoas chegam antes e começam a preparar a sua área ministerial para funcionar. Então será um dia muito festivo, muito empolgante e uma grande oportunidade para que você conheça mais do funcionamento da igreja e seja despertado também para servir. Servir é a nossa motivação. O que você tem como parte nisso? Deus já te planejou para fazer, então envolva-se e faça. Com respeito a dízimos e ofertas, nós vamos também entregar agora nosso dízimos, nossa oferta. Lembrando que esse é o segundo domingo do mês, domingo em que levantamos a oferta para o Fundo de Missões, e você terá a oportunidade de fazer isso. Então, na verdade é o terceiro domingo esse, mas lembre-se também de contribuir para o Fundo de Missões. Domingo passado nós não falamos tanto a respeito disso, mas tenha a sua oportunidade de entregar tanto o dízimo como a sua oferta missionária.
Mês passado tivemos uma oferta melhor, mas os missionários precisam de colaboração todos os meses, assim como tudo que acontece aqui na vida da igreja. Quero ler Mateus capítulo 6, verso 25, que diz assim: não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que o corpo? E o corpo é mais importante que a roupa? Esse texto não está dizendo para vivermos a vida de forma displicente, sem planejar nada. Nós temos que planejar essas coisas para termos o alimento em casa. E as pessoas precisam de trabalho, mas nós não podemos viver somente para essas coisas. Essas coisas serão acrescentadas à medida que Deus nos encaixa em um trabalho, à medida que a igreja presta socorro, à medida que Deus mesmo interfere de forma pessoal em nossa vida, no nosso dia a dia, nos suprindo tudo que nós precisamos. Então, enquanto cantamos, vamos também entregar agora dízimos e ofertas. Você que está aí na sua casa, pela internet, veja os números das contas, também o QR Code, aponte seu celular, faça a sua oferta e envie um WhatsApp para a gente confirmando o direcionamento da sua oferta, tá bom? Para nós termos todo o controle adequado aqui. Deus te abençoe, até a próxima. Estamos muito animados porque em agosto, o primeiro domingo de agosto, estamos planejando voltar com a celebração das 18h30 e teremos ceia tanto às 10h30 como às 18h30. Venha para cá e tenha comunhão conosco. Deus te abençoe, um abraço, até mais. Em teu
minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, aleluia. Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti. Esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser. Hora do nosso momento de oração e intercessão. Sobre isso, me recordo de um ensino de Jesus em Lucas capítulo 18 acerca da oração. A partir do verso 9 ele diz: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro um publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Isso é bonito porque a Bíblia demonstra 2 maneiras de orar. E Jesus ele conta essa parábola por um motivo específico. Ele conta essa parábola para pessoas que confiavam em si mesmas. Pessoas que se orgulhavam dos seus próprios atos como se isso fosse suficiente de se gloriar, de aparecer diante de Deus como alguém que está com as contas tudo ok, que está tudo certo, que está justificado por tudo que fez. E o ambiente de oração não é esse, né? O ambiente de oração é um ambiente de quebrantamento, o ambiente de oração que é o que Jesus ensina. O homem que foi para casa justificado é aquele que nem ousava olhar para o céu, não levantava os seus olhos, mas batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim porque sou pecador. Esse daí, um publicano, segundo Jesus, é o que foi justificado diante de Deus. E a gente vê que na Bíblia há 2 maneiras de orar. Uma é orar no Espírito e a outra é orar na carne. Quando eu digo que há 2 maneiras de orar, não estou dizendo a maneira de orar com muitas palavras e muito tempo de oração e palavras bonitas, ou há orações curtinhas com palavras mais simples, não. Quando eu digo que há 2 maneiras de orar, não tem a ver nem com a quantidade, nem com o que se fala na oração. 2 maneiras de orar tem a ver com as intenções das orações, né? Tem a ver com o coração. A Bíblia fala que na oração, na hora da oração, Deus vê o coração, né? E a ordem bíblica é orar no Espírito, né? Isso está lá em Efésios, isso também está lá no livro de Judas. Orem sempre no Espírito. E o que significa orar no Espírito? Orar no Espírito significa orar na liderança do Espírito, significa orar suscetível, sensível ao movimento do Espírito Santo nesse lugar de oração, porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como está escrito em Romanos, né? Então, a presença do Espírito Santo nesse ambiente de oração é uma presença que nos constrange, que nos ilumina e que faz a gente olhar para a gente mesmo
entender a nossa real condição diante de Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós porque somos pecadores. O Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando eu digo que sou pecador, é uma obra do Espírito Santo, porque Ele me convence. Quando eu digo a Deus: Deus, tem misericórdia de mim, é uma obra do Espírito Santo, porque Ele me convence do juízo, que há juízo de acordo com os meus atos. E quando Jesus fala que foi o publicano que foi embora justificado por Deus, também é obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo convence da justiça. Então, a oração desse publicano é a oração que nós também devemos ter na hora de fazermos as nossas orações, porque é a oração segundo o Espírito Santo. E para isso eu quero convidar os irmãos para que nós estejamos sensíveis no Espírito Santo e possamos orar por esses pedidos mais pertinentes aqui da nossa igreja nesse momento que temos vivido nessa semana. Pedidos por Covid. Tiago Souza Pereira deverá ser submetido a uma traqueostomia. Está bem debilitado. Esse é um pedido da Juliana. Estamos orando pelo Tiago. Outras enfermidades. O Wilson Lima Pereira, hospitalizado, saúde frágil, necessidade de cirurgia cardíaca. Família está apreensiva. Pedido da sua filha Kelly. Estamos orando. Um abraço para essa família. A pequena Heloísa, de 9 meses, submetida a 2 cirurgias cardíacas, um bebê, gente. Seu corpo está inchado e os médicos dizem ter feito tudo ao alcance da medicina, né? Essa frase dos médicos, né? Esse é um pedido da nossa irmã Camila. Também a Vera Lúcia Maria, mãe do nosso irmão Alexandre Benite. A Vera será submetida a uma cirurgia cardíaca e a uma cirurgia em caráter de urgência. E isso vai acontecer até sexta-feira, né? O Fábio também, um pedido que já havíamos feito na semana passada e queremos reiterá-lo, ao sobrinho da nossa irmã Edinalva, que ainda está hospitalizado e aguardando um transplante de coração. Também a Azeli fará uma cirurgia oftalmológica nos dias 16/7, sexta-feira, e outra cirurgia também no dia 23. Vamos em oração. E o Renê, filho da Jimena, por libertação de vícios, né? Que Deus possa visitar e transformar essa vida. Agora, em recuperação da saúde, pessoas que já passaram por períodos de internação, de cirurgias e agora estão em recuperação. O bebê Samuel, né, que também já havíamos orado por ele e vamos continuar intercedendo a Deus, pedindo a Deus por essa vida. O bebê Samuel ainda segue hospitalizado, mas já teve alta da UTI. Esse é um pedido da Bruna Mello. Também pela Eunice, né, que ainda está em recuperação, bem como a nossa irmã Regiane Flauzino, também se encontra nessa mesma condição. E vamos agradecer a Deus também a vida dos nossos aniversariantes, pessoas a quem Deus concedeu a graça, o privilégio de viverem, poder conhecer mais a Deus com a vida, né? E dia 12, na segunda-feira, tivemos o aniversário do Neildon, né? E também da Priscila Falcão. Deus os abençoe, caso estejam nos acompanhando. No dia 13, na terça-feira, tivemos o aniversário da Giovana Consentino e da Antônia Gomes. Um abraço às duas queridas da nossa igreja. Dia 14, o Edson Japa, nosso querido ajudador aqui da igreja, e também o Erodício. Um abraço para vocês, meus queridos irmãos. Dia 15 de julho, na quinta-feira, Rosevaldo Vieira, esposo da Ana, e também Eduardo Rebelo. Um abraço para vocês, queridos. E no dia 18, hoje mesmo, domingo, Vitor Cruz e Paloma. Deus os abençoe. Graças a Deus pelo privilégio da vida. Vida essa que o Senhor nos deu, foi nos dado por Ele e que deve ser usada para Ele também. Todas as coisas são dadas por Ele e voltam para Ele. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nós queremos primeiramente derramar a nossa alma diante de Ti, agradecer por tamanhas bênçãos, agradecer pelo privilégio da vida, de vivermos, de respirarmos, de termos um coração que o Senhor espera que se volte a Ti.
Nós queremos nos voltar a Ti, queremos que a nossa igreja seja uma igreja entregue aos Teus pés. Queremos que o coração dessa igreja tenha como tesouro o Senhor Jesus Cristo. Porque a Tua palavra diz, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Queremos que o nosso tesouro seja Jesus, para que em Jesus também esteja o nosso coração, ó Pai. Nós te agradecemos por isso. Te pedimos, Senhor, te pedimos pelas vidas, te pedimos pelos doentes, pelos enfermos. Como vemos na Tua palavra, que o Senhor tem poder o suficiente, amor suficiente para transformar, para restaurar, para desintoxicar pessoas de vícios, para libertar pessoas. É por isso que nós estamos aqui. Na nossa relação contigo, Senhor, queremos pedir, tem misericórdia de nós, assim como o Senhor já tem tido desde a fundação do mundo. Por tão grande misericórdia que nos alcançou a enviar Jesus Cristo, ó Pai, para perdoar os nossos pecados. Nós queremos continuar te agradecendo, queremos continuar nos alimentando da Tua palavra, queremos continuar nos achegando a Ti, Senhor, para que cada vez mais a nossa alegria seja completa. Nós te amamos, Senhor, nós louvamos a Tua bondade, Jesus. Pedimos, Senhor, o Espírito Santo na vida das pessoas, agindo, atuante, ó Pai, para que sejamos conduzidos, ó Pai, para que sejamos transformados, para que a gente possa ser convencido da nossa própria condição, de maneira que não haverá mais razão nenhuma para a gente se gloriar diante de Ti, ó Deus. Se tivermos algum motivo para nos gloriar, assim como diz a Tua palavra, que seja diante da cruz de Cristo, a cruz na qual o mundo foi crucificado para nós e nós fomos crucificados para o mundo. Já não há mais motivo nenhum em nós mesmos para que a gente fique feliz, contente com a gente mesmo, a não ser naquilo que o Senhor fez por nós, o perdão dos pecados, a salvação, a libertação, e que o Senhor nos ensine, ó Deus, de acordo com a Tua graça, a continuar renunciando às coisas que não nos fazem bem, porque o Senhor diz que não fazem bem. Te agradecemos, Senhor, por tamanhas bênçãos, te agradecemos por tamanho amor, ó Deus. Então cuide, ó Pai, continue a conduzir pelo Espírito Santo os nossos ministérios, as nossas lideranças, toda a nossa membresia, Senhor, todas as pessoas deste lugar, todas as pessoas que frequentam esta casa com o intuito de adorar a Ti, ó Deus. Que o Senhor possa conduzir a cada um, que nós possamos sempre nos desenvolvermos, nos fortalecermos mutuamente, ó Pai, para que a Tua obra continue acontecendo. Nós te agradecemos pelos aniversariantes, te agradecemos por toda a ação social, te agradecemos pelas necessidades que estão sendo supridas, e como a Tua palavra diz, não havia nenhum necessitado entre eles, por causa do Senhor, porque o Senhor os animava, porque o Senhor, ó Deus, sabia de cada necessidade deles, e o Senhor mesmo nos disse que nós não precisaríamos nos preocupar com coisa alguma e que nosso papel seria primeiramente buscar o Teu reino. E é isso que nós queremos sempre ministrar ao povo, isso que nós queremos sempre ministrar na vida uns dos outros, lembrarmos uns aos outros de que o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Pai perfeito, que nos conhece, que nos cura, que nos motiva, que nos sustenta e nos mantém. Nossa oração é feita, Senhor, em nome de Jesus Cristo, com toda a gratidão. Amém. Bom, vamos lá, meus irmãos. O nome da mensagem de hoje é Jesus, um sinal de contradição. Jesus, um sinal de contradição. Essa é a expressão usada por Simeão lá no templo, quando Jesus foi apresentado ao 8º dia de vida. Maria e José levaram Jesus ao templo. E aquilo lá foi uma situação, esse dia, esse fato de Jesus ter sido apresentado ao templo, foi uma situação marcante que o Evangelho de Lucas registra na Bíblia, e que algumas pessoas tiveram alguns comportamentos, ficaram um pouco atiçadas por causa disso, né? E teve essa expressão aí de Simeão, que era um homem muito piedoso que estava lá esse dia. Ele pegou Jesus, olhou para Maria e para José e disse que esse menino estaria destinado a causar a queda e o surgimento de Israel e a ser um sinal de contradição, de maneira que o pensamento de muitos corações seriam revelados. Isso que Simeão falou ao pegar o menino Jesus. E ainda disse a Maria, uma espada atravessará a sua alma. E o que isso quer dizer? Né? Isso a gente vai entender ao longo da mensagem. Né? E também tinha a profetisa Ana, que era filha de Fanuel,
que também era uma mulher super piedosa, ela sempre orava e jejuava e adorava no templo. E ela dizia que esse menino aí, Jesus, era o que iria trazer a redenção de Jerusalém que o pessoal tanto esperava. Então as palavras de Simeão para Jesus são essas. Este menino, Jesus, está destinado a ser um sinal de contradição. E o que será que isso quer dizer de maneira prática? Cremos, meus irmãos, que Jesus Cristo é a verdade. Cremos que a palavra de Deus, a Bíblia, é a verdade, a Escritura é a verdade. Por quê? Porque a Escritura tem tesouros e conhecimentos suficientes para nos levarem até Cristo, sem contradições, sem faltas e sem acréscimos também. Tudo que temos aqui na Bíblia é suficiente para que cheguemos ao conhecimento de Deus através de Cristo de maneira muito clara, muito perceptível, infalível e inerrante. Cristo Jesus, a verdade. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o início do Evangelho de João diz que o Verbo de Deus se fez carne, a palavra de Deus se fez carne. A palavra de Deus é a verdade. Que palavra é essa? Jesus. Então tudo que Jesus fez e falou, todos os encontros que Jesus teve, toda a caminhada, toda a obra de Jesus com as pessoas, com as multidões, com os discípulos, com as mulheres, com a natureza, com os animais, com as crianças, com tudo. Todas essas pessoas que experimentavam da obra de Jesus se encontravam com a verdade. E a verdade, que nós aqui acreditamos que é Jesus Cristo, ela causava algumas coisas no coração do povo. De maneira que muitos disseram acerca de Jesus: esse cara é um louco, esse cara está endemoniado, esse cara não faz a mínima ideia do que ele está falando, ele desrespeita as nossas tradições, ele vai contra os nossos princípios, ele vai contra a Escritura, ele diz ser um mestre, mas ele mesmo não, ele e os seus discípulos não se adequam aos costumes, né? Ele come sem lavar a mão, ele bebe vinho demais, ele não jejua, né? É um homem muito comilão, esse tipo de coisa. Ele cura as pessoas no sábado, né? Ele desrespeita muita coisa. E por outro lado, haviam pessoas dizendo: mas que ensino é esse? Nossa, uma nova autoridade. Esse homem, Jesus, ele fala com mais autoridade do que os próprios mestres da lei. É um homem bom, é um homem paciente, é um homem em quem há muita compaixão, há muito amor. É um homem do bem, é um homem de Deus, é um homem que vem de Deus, porque se Deus não estivesse agindo através desse homem, ele não seria capaz de fazer essas coisas. Então dá para ver que os comentários sobre Jesus eram contraditórios. E isso já é um cumprimento daquilo que Simeão tinha falado na apresentação de Jesus no templo. Muito interessante, porque alguns sinais que o Cristo, que o Messias ia fazer, que o povo de Israel esperava que o Messias fizesse, que o Cristo fizesse, era só ele que tinha a capacidade de fazer. Sinais como? Sinais dos cegos verem, sinais dos mudos ouvirem, dos mudos falarem, dos surdos ouvirem, sinais do Evangelho ser pregado aos pobres, esse tipo de coisa. Então João Batista, que foi uma pessoa que tinha certeza de que Jesus era o Filho de Deus, e ele falou para os seus discípulos: vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, com toda a convicção do mundo. Quando Jesus foi batizado e veio o Espírito Santo como pomba sobre ele, e João Batista foi um cara que teve certeza de que Jesus era o Cristo. Quando João Batista, no final da vida, preso, quando ele estava lá, ele teve algumas dúvidas. E ele mandou da cadeia, ele mandou os seus discípulos perguntarem a Jesus: és tu mesmo ou devemos esperar algum outro? João Batista, a pessoa que a gente tinha certeza que era a pessoa de maior fé e de maior convicção sobre quem Jesus era, no final da vida ele é lembrado como o questionador de Jesus, né? E aí os discípulos de João vão perguntar a Jesus, é isso que João solicitou que perguntassem, e a resposta de Jesus é muito marcante, né? A resposta de Jesus é o seguinte: voltem e digam a João o seguinte: os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os coxos andam, os paralíticos são curados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Jesus citou a Escritura. E realmente estava acontecendo. Coisas que só o Messias poderia fazer, Jesus estava fazendo.
E por isso que isso gerou tanta contradição, porque não dava para entender. Não dava para entender. Um homem simples, carpinteiro, que nasceu em Nazaré, que é filho do José e da Maria, e é irmão do Tiago, do Judas, do Simão, e que não teve muito estudo, está se comportando e está fazendo exatamente aquilo que o Messias disse que faria, né? Tanto é que os mestres da lei disseram: é por Beelzebu que você expulsa demônios. Porque não é possível, alguma força está por trás desse homem. Então deve ser pelo próprio príncipe dos demônios que ele expulsa demônios, porque Jesus expulsava demônios também, como você sabe, né? E Jesus sempre responde com a melhor retórica de todas, né? Trazendo luz, trazendo revelação, porque Ele é a verdade, e isso causa constrangimento mesmo. Jesus fala: uma casa dividida contra si mesma pode subsistir, pode prevalecer? Se eu expulso demônios pelo espírito dos demônios, então isso não faz sentido. Não, é Deus através de Cristo que faz essa obra de libertação, né? Então a obra de Jesus foi muito constrangedora, foi uma novidade tremenda. E aquelas pessoas que estavam necessitadas, elas iam até Jesus mesmo, né? Porque sabia que Jesus curava, porque sabia que Jesus multiplicava os pães e que Jesus tinha mensagem de conforto, de paz e de fardos leves que os fariseus não tinham. Mas por outro lado, ele não tinha nada a ver com o Cristo que o povo estava esperando, né? Então quem quis se beneficiar, se aproveitar de Jesus foi e falou que era um homem bom mesmo, né? Por isso que a mensagem de Jesus foi uma mensagem em que os pobres sempre se achegaram, né? Os pobres de espírito. E Jesus ainda fala: bem-aventurados são os pobres de espírito, né? E quem não quiser ter sede mais, que venha até mim. E quem quiser saciar a sua fome, que venha até a mim. Esse tipo de coisa, né? É muito bonito isso. Jesus morre, se entrega na cruz, ressuscita. E aí até hoje essa mensagem da ressurreição de Jesus é uma mensagem contraditória. Todo mundo sabe que Jesus existiu, a respeito da pessoa de Jesus ter existido, quase não há mais polêmica. Talvez há uma divergência ali em relação à data, em relação ao lugar, mas que houve um homem chamado Jesus de Nazaré, isso ninguém mais duvida. A grande polêmica até hoje é a respeito de Jesus Cristo, né? Se o aspecto místico, né, digamos assim, de Jesus realmente aconteceu. Se Jesus ressuscitou, sabemos que isso é uma contradição até os dias de hoje. Sabemos que Cristo, na pessoa de Jesus, é uma contradição até os dias de hoje. E aí, aquilo que a Bíblia diz que é uma verdade absoluta, que é a verdade de todas as coisas, como o universo foi criado através de Cristo, da palavra, do seu poder, hoje se tornou uma verdade subjetiva, não no sentido dessa verdade absoluta ter perdido a sua eficácia, mas que não é todo mundo que acredita nela. Mas nós aqui acreditamos que Jesus é a verdade. E se Jesus é a verdade, se tudo que a Bíblia fala que é a verdade realmente acontece, realmente tem eficiência, isso é maravilhoso demais, isso é glorioso demais, isso é transformador demais, demais, demais. Mas tem pessoas que simplesmente não acreditam que é dessa forma, né? E aí em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, que é a continuidade da comunidade de Jesus, os apóstolos de Jesus, a história dos primeiros cristãos que ensinavam sobre Jesus, eles também foram um sinal de contradição por causa das suas palavras, né? Porque eram homens simples, eram homens de pouca instrução, só que curaram um rapaz paralítico no templo e que foi, assim, estarrecedor, foi impressionante. De homens simples daqueles, pescadores, e que a gente conseguiu perceber que eles não falavam, que não eram homens tão instruídos assim, fizeram um milagre desse e ensinavam em nome de Jesus, né? Então teve essa discussão no templo, por causa dos discípulos. E aí, o livro de Atos é cheio de tumultos. Se você for ler o livro de Atos, você vai ver vários tumultos por causa da pregação do Evangelho. E aí no templo os apóstolos foram perseguidos pelos fariseus e eles foram ordenados para que não pregassem mais em nome de Jesus. E aí tem aquela famosa frase de Pedro, né, e de João. É melhor obedecermos a Deus ou aos homens? Todo mundo sabe que é melhor obedecer a Deus. E sabemos que Deus ressuscitou esse Jesus. Deus estava com esse Jesus. E se Deus estava com esse Jesus é o Messias. Então nós não vamos parar. Porque nós sabemos, não podemos deixar de falar tudo que temos visto e ouvido e que sabemos de Jesus.
E aí foi uma discussão, bronca, isso daí gera apedrejamento, isso daí gera prisão, isso daí é um negócio tão divergente assim, é um choque de naturezas tão grande que isso, de maneira prática, o resultado disso são as piores tragédias, né? E até hoje acontece. Mas esse trecho aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, a partir do verso 33, diz o seguinte: ouvindo isso, né, ouvindo essa história de Pedro e de João sobre Jesus Cristo, os fariseus, ouvindo isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, porém, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. E eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhe que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Um dos homens mais sábios daquele lugar, Gamaliel, a Bíblia fala que o apóstolo Paulo, que era um homem de tamanha influência e de uma condição de conhecimentos muito elevada, o apóstolo Paulo foi criado aos pés desse homem, Gamaliel. Era um fariseu, um homem religioso de valores muito bem fixos, né? Só que esse Gamaliel, justamente por causa dessa influência, ele deu um discurso que foi convincente para o pessoal que estava ali. E ele falou: gente, se lembrem das outras pessoas que vieram e que começaram um movimento, mas que foi um movimento insustentável. Porque vira e mexe aparecia mesmo Cristos, aparecia Messias, aparecia pessoas que aparentemente diziam que eram o salvador da pátria, eram o salvador das coisas, era a resposta para os problemas. E aí ele cita até 2 exemplos. Apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, reuniu um grupo, começou uma rebelião, 400 pessoas foram com esse cara, foi um mini exército ali. Só que esse cara, ele pregava mensagens mesmo. Se vocês quiserem pesquisar sobre esse homem, leia o historiador Flávio Josefo, meus irmãos, que é um cara que vai se aprofundar mais nesse texto e vai explicar quem foi esse Teudas. Só que, pelo Império Romano, esse homem sucumbiu, simplesmente sucumbiu e não deixou lembranças, esse Teudas. Leia a história, Flávio Josefo, pesquisa aí no Google, você vai ver a história. E depois veio Judas, outro homem que também começou um movimento, né? E alguns acreditam que esse é Judas Macabeu, que está lá no livro dos Macabeus, nessas Bíblias com livros apócrifos você vai ver, né? Então na Bíblia de Jerusalém tem, Bíblia versão Ave Maria tem, né? Uma Bíblia da Igreja Católica você vai ver essa história dos Macabeus. Se você tiver interesse também pode ler. Ou se não, pode pesquisar em Flávio José, você também acha. Alguns dizem que esse Judas, aqui do discurso de Gamaliel, é esse cara. Que também foi outro, que começou um movimento, que falou que era o líder maior, que ia revolucionar tudo. E no final, ficou só a lembrança mesmo. Ficou só a lembrança do fracasso. De mais nada. Então o que Gamaliel, de acordo com o seu raciocínio, é: se esses que dizem seguidores de Jesus tiverem propósito semelhante a desses outros homens que apareceram, da mesma forma eles vão fracassar, porque nenhuma mensagem aguenta aquilo que já está estabelecido, como cultura, como realidade, como contexto social, político ali. Nenhuma mensagem de nenhum reacionário, revolucionário aguenta. Olha o que esses homens, olha o que Gamaliel está dizendo. Considerem bem o que esses homens estão fazendo. Eles curaram um homem que há 40 anos não andava. No templo, um choque de realidade.
Eles curaram um homem que há 40 anos não andava. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, não vai durar mesmo. Mas se o que eles estão fazendo, se o que esses seguidores de Jesus estão fazendo for de Deus, não há nada que pode os parar. Nada pode parar. Porque a gente não vai ser capaz de lutar contra Deus. Por mais bizarro que isso foi para a época. Porque eles acreditavam que não era possível, que Deus estava com aqueles pescadores ali, o Deus que eles tanto pregavam e ensinavam, com todas as suas ornamentações, os seus discursos bonitos. E vem esses seguidores de Jesus, fazem essas coisas que só o Messias poderia fazer, e essa mensagem de tudo que esse homem Jesus fez, Jesus, um sinal de contradição muito forte. Então eu não consigo te convencer cientificamente, meus irmãos, da eficácia da obra de Jesus. Eu não consigo. Como que a gente chega a isso então, a essa consciência transformada por Jesus? É tendo a experiência com Ele mesmo. Né? Tendo a loucura de acreditar nisso. Acreditando no escândalo, na loucura da cruz. Que é o que Paulo fala. Agradou a Deus salvar algumas pessoas, salvar quem Ele tinha para salvar, pela loucura da pregação. Loucura para os ignorantes. O Evangelho é loucura para uns. Mas para nós que pela fé nos achegamos a Cristo, esse é o poder de Deus, que salva pessoas, tira pessoas do inferno, transforma vidas de famílias, transforma as realidades e transforma todos aqueles que nele se achegaram. Eu digo, é uma verdade subjetiva, não no sentido de perder a sua eficiência, mas no sentido de ser um sinal de contradição. Alguns dizem, há muitos ditos aí sobre Jesus no mundo, sobre Jesus, sobre a igreja, sobre o cristão, coisas que os seguidores de Jesus vão ter que suportar sim. Ofensas morais, ofensas de caráter, de identidade e também violências físicas. Esses apóstolos eles foram apedrejados, mas depois desse discurso de Gamaliel e que eles foram liberados por causa da consciência e da consideração que eles fizeram ali, a Bíblia diz que os apóstolos se alegraram por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus, porque é um privilégio que Deus mesmo deu. Deus mesmo deu. E aí, isso só os motivou ainda mais. De dia e de noite, eles não cessavam de pregar e de ensinar sobre Jesus e sobre o fato de Jesus ser o Cristo. Porque foi uma mensagem que os transformou e que continua transformando pessoas e nós sabemos disso. Eu sei disso, que eu já experimentei de Cristo na minha vida. E graças a Deus pelos meus irmãos que continuam a me animar sempre e a me lembrar sempre que Jesus é o Cristo. As nossas convicções que temos na vida. É uma contradição, sim, nem todos vão acreditar na nossa mensagem. Mas se orarmos a Deus, a graça de Deus se manifesta, é presente. E se nós tivermos fé, se nós cumprirmos a nossa vocação que nós recebemos de Deus, de falarmos do reino de Deus, aí mais pessoas podem se encontrar e podem perceber que de fato essa mensagem é a verdade. Deus abençoe a todos, seguimos juntos nessa missão, fiquem atentos às nossas programações, fiquem atentos às nossas redes sociais, aos pedidos de oração, principalmente fiquem atentos ao movimento do Espírito Santo. Não se deixem perder aquilo que o Espírito Santo está fazendo, acompanhem as guinadas de Jesus, as guinadas do Espírito Santo, que nós possamos acompanhar, porque às vezes isso acontece. Às vezes nós estamos caminhando muito focado numa coisa só e daqui a pouco Jesus vira e a gente continua caminhando e a gente se perde. Aí um monte de coisa para de fazer sentido. Mas não, oração, disciplina, relação com Deus através da relação uns com os outros. Deus abençoe. Amém. Jesus, precioso és pra mim.
melhor que a vida, Senhor. Jesus, 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 precioso és pra mim. Mestre, Salvador, não posso mais viver sem ti. Teu amor inunda meu ser, tua luz brilha em meus caminhos, tua graça é melhor que a vida, Senhor. Aleluia. Teu amor inunda meu ser, tua luz brilha em meus caminhos, tua graça é melhor que a vida, Senhor. Aleluia. Teu amor inunda meu ser, tua luz brilha em meus caminhos, tua graça é melhor que a vida, Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Seja o teu nome, Jesus. Que o amor, que a luz do Senhor esteja na sua vida, na sua família. Que você possa ser guiado pelo Senhor nessa semana. E uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Aleluia.